Olá, estou hoje aqui no Armazém do Livro com a Patrícia, que é a escritora, autora desse livro aqui, e vamos falar sobre literatura e sobre o livro dela, né? Lembrando que essa gravação vai para o nosso canal do YouTube, do Armazém do Livro, e para a TV Brasil de Norte a Sul, que está no ar de segunda a sexta às 18h30, lá no Google, né? Só digitar Brasil TV Norte a Sul e entra na TV. Estamos hoje tomando aqui um delicioso suco de uva da Hugo Pietro, que é uma vinícola brasileira lá do Rio Grande do Sul. Patrícia, muito gostoso esse vinho, né? Muito E bom. tem aqui no Armazém do Livro, viu, gente? Pois é, e Patrícia, como foi o início da sua carreira de escritora? Bom, gente, eu costumo dizer que a minha carreira de escritora, ela tem 3 culpados. Meus pais, que são leitores vorazes e me ensinaram a gostar de ler, e a minha primeira professora. Nós temos uma turminha que chama ela de tia até hoje, é a tia Alci. Então, eu não tinha 5 anos completos ainda, eu já sabia ler e escrever corretamente. Então, eu digo que a minha carreira de escritora começou nessa época. O gosto por ler e escrever veio dessa época. Os livros publicados, não. Aí foram a partir de 2018, quando eu publiquei a Mel, em Lisboa. Conseguimos lançar ela aí nos países lusófonos, Angola, Cabo Verde, aqui no Brasil também. O início da carreira. Patrícia, você usa o pseudônimo de Patrícia Gabriel, né? Isso. Embora seu nome seja Patrícia Nogueira, né? Isso. É o porquê desse pseudônimo? Tá, Gabriel é o meu filho, hoje com 12 anos. E ele é a minha razão de viver, é a minha vida como um todo. Então, essa foi a forma que eu achei de deixar registrado o quanto eu amo, colocando o nome dele no meu pseudônimo de escritora. Assim. E o seu filho, tá lendo muito também? Tá incentivando ele a ler? Tá gostando? O Gabriel lê muito rápido, inclusive. Os livros da escola, às vezes um final de semana ele leu e não é aquela leitura superficial. O Gabriel, ele lê e ele consegue te contar depois. Olha, esse livro falava isso. É bem... Ele é um bom leitor. Porque além de ser filho de uma boa leitora, é filho de uma boa escritora. De uma boa escritora. Não é tão simples assim, né? Tem que ter uma... Mas o gosto pela leitura, a gente começa bem cedo, né? Hoje a gente tem até livrinhos à prova d'água, a dar banho em neném na banheira com o livro junto. Então... Inclusive, eu costumo sempre dar de presente, quando nasce algum bebê de algum amigo, da família. Costumo sempre levar um livrinho de banheira de presente, né? Vai que a gente já contamina essa criança logo enquanto bebê, começo, assim, para gostar de livros. Né? Mas ouvir histórias, tudo isso é incentivo, né? E incentivar o gosto pela leitura é muito importante. É até mais importante do que ter o hábito, né, de ler. Eu tenho um jovem filho de uma amiga minha que eu lembro que eu levei esse livrinho de banheira. Ele adorava brincar, tinha uns patinhos e tal. E depois eu dei um outro livro de presente, assim, quando ele estava um pouquinho maior, que é 365 histórias para contar para as crianças. Então eu dei para a mãe contar a história para ele. E eu fico muito feliz que hoje ele se tornou um grande leitor. O início, né, a infância é muito importante, né, porque está aprendendo a ler, está aprendendo a escrever, está aprendendo a entender o que está lendo, né? Então é ali que se desenvolve mesmo o gosto por ler, pela leitura. Pela leitura. É a curiosidade para ver, nossa, esse livro aqui, o que será que tem aqui dentro? Tem aqui dentro, E dentro de um livro tem um mundo. E por falar em mundo dentro de um livro, o que é que te inspira na sua obra? Quando você vai escrever, qual a parte do mundo que você se inspira mais para colocar aí dentro? A inspiração, ela surge, né? Então, às vezes é uma história que você ouviu, é uma notícia de jornal. No meu caso, como eu gosto muito de música, às vezes o trecho de uma música me inspira muito. E um spoiler da Mel. Às vezes nós temos a notícia de uma violência que aconteceu, de quem cometeu a violência, e mais na frente você tem ali o que o juiz decidiu com relação àquilo ali. Mas e o depois? O que aconteceu com a vítima depois? Ela conseguiu dar a volta por cima? Então, a história da Mel é mais ou menos isso. Não é um livro de autoajuda, né? É um romance mesmo, mas mostra ela, o amor, como ele ajudou ela a superar as dificuldades da vida. E como que é seu processo de escrita? Você escreve todo dia? Tem horário marcado? Você tem uma meta de escrever tantas folhas por dia? Como que é isso? Não, o meu processo de escrever é mais fluido. Então, eu escrevo no bloco de notas do celular, às vezes tem um papel, eu começo a escrever por ali, e aí depois eu vou juntando tudo isso.
Quando eu falar assim, não, você senta para escrever. Eu gosto de escrever de madrugada. Parece que os dedos no teclado andam mais rápido. Então é quando eu consigo produzir 10, 15 páginas em menos de uma hora. Menos de uma hora. Menos de uma hora. E as ideias fluem melhor também. Elas vão se atropelando, né? Que é por isso que tem o papel importante do revisor, né? Do revisor. O escritor, se ele parar para pensar, se ele está encaixando as ideias, a primeira ideia na segunda, essa coisa meio que trava, pelo menos para mim, o processo criativo. Se eu tiver que observar isso, meio que endurece ali, eu não consigo muito sair do lugar. Então a gente tem que deixar a escrita acontecer para depois voltar e ver, não, esse parágrafo aqui vai ficar melhor lá na outra página e tal. Aí a gente vai organizando. Quer dizer que quando você tem uma ideia de um personagem, essa vida dele dentro do livro pode mudar. Pode. Assim, às vezes o que vai acontecer lá na frente não é o que você pensou inicialmente. É bem muita assim coisa muda no decorrer do livro. Muda sim. Às vezes, principalmente em função dos outros personagens, né? Às vezes o personagem vai interagir com esse primeiro e lá na frente você vê que precisa modificar um pouco essa interação para o livro ficar bom de ler depois. E a literatura é como o cinema e a televisão, por exemplo, um personagem em um filme ou em uma novela que começa pequeno e às vezes cresce e se destaca mais do que os outros personagens. Né? Os livros têm um protagonista ou mais de um, né? No caso da Mel são 5, ela e mais 4 personagens que crescem mais do que os outros, que aparecem de forma simplesmente fluida ou que para compor o contexto, né, acontece a mesma coisa. Correto. E a Mel você lançou na Bienal de São Paulo, né? Foi. Como foi esse lançamento lá? Bom, foi também a primeira vez em que eu estive na Bienal de São Paulo, né? E aquilo é um outro mundo, né? É como você entrar numa banca de revista e depois entrar aqui no armazém, uma livraria enorme, entendeu? Então a gente tem esse choque da amplitude que é a Bienal de São Paulo, né? E ter podido lançar a Mel lá na Bienal foi maravilhoso, foi muito bom. E a Bienal é um estímulo muito grande, né? Tanto para o leitor quanto para o escritor, né? Pela diversidade de títulos, de editoras, de também ideias, né? Da movimentação que as editoras também fazem, né? Tanto nas oficinas dirigidas para os escritores, quanto nas dirigidas para os alunos. Então, nos dias em que eu estive lá na Bienal, nós tivemos, que eu contei, 4 escolas diferentes, só no período da tarde, né? Que chegaram ônibus dessas escolas e os meninos ficaram soltos dentro da Bienal. E aí eles passam de um estande para outro e descobrem um livro aqui. E aí o gosto de cada um, né? Aquele que vai direto para a ficção, aquele que prefere biografia, aquele que prefere poema. Então eles interagem mais ainda com a literatura. Fica uma coisa assim divertida, né? Fica. Porque eu sempre bato nessa tecla que literatura é interessante que seja divertido. Porque tem muito aquela coisa do escritor, do leitor mais sisudo, assim, quer dizer, a criança observa aqui e fala, não está divertido. Então, eu gosto muito disso, né? Quando você pega um livro que tem uma pitadinha de humor, assim, dentro de um drama, que tem uma diversão, ou que seja a Bienal do livro, que você tenha ali um espaço para as pessoas se sentirem bem, relaxarem, curtindo o livro, né? Apreciando, sem obrigatoriedade de ler. Quer dizer, gostou, continua. Não gostou, muda de título, de área, de gênero, né? É a diferença sutil entre o gostar de ler e o ter o hábito de ler. O hábito de ler. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que, antes de dormir eu leio alguma coisa. É um hábito de ler. É um hábito. Né? E o livro que tá ali, ela lê. Às vezes não é nem um livro que gosta, da maneira que for, mas ela lê. O gostar de ler, não. O gostar de ler é você buscar o estilo de livro que você gosta, dentro daquele gênero que você gosta, né? Tá tendo uma discussão em algumas universidades do país em relação a isso. O jovem deve ou não deve ler best-seller? Se é para gostar de ler e ele gosta do best-seller, ele tem que começar por aí, né? Eu gosto muito do exemplo de um amigo. Na escola, ele tinha que ler os contos do Machado de Assis. Aquilo foi o terror. Um dia ele estava viajando numa fazenda e a luz acabou, chovendo, não tinha nada para fazer. O que ele fez? Ele achou um livro sem capa
ele não sabia de quem que era o livro. E ele apaixonou. Por quem? Machado de Assis. Machado de Assis. Mas aí tem a diferença de maturidade, né, que também conta. Quando você vai oferecer um livro para um jovem, você tem que levar isso em conta. A maturidade, não só em função da idade, mas intelectual mesmo dele. Tem que ser um tema que tenha algum vínculo com a realidade dele. Né? Uhum. Porque aí ele vai despertar o gosto pela leitura. E o gosto pela leitura desperta a curiosidade. Então, às vezes, nossa, eu sempre ouvi falar da Clarice Lispector, mas eu nunca li. Eu sempre leio outros. Aí, de repente, ele tem a curiosidade de ir e pegar, por exemplo, A Hora da Estrela. Hora da Estrela. Né? Então, é importante o gostar de ler. Vou citar meu exemplo. Eu me apaixonei por leitura, li pelos 12 anos. Lembro até hoje, o primeiro livro que eu li foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, um livro de aventura, viajando pelo mundo. Não li por obrigação, li porque eu peguei o livro, comecei, gostei, terminei e depois reli novamente. Então, foi um livro muito bom. Né? Então, eu acho que a leitura é isso, a gente descobrir algo que a gente gosta e ser picado por esse vírus da leitura, né? E aí depois a gente vai ler de tudo. Vai, aí a gente lê de tudo. Quando eu tinha 7 para 8 anos, eu peguei sarampo. Então eu fiquei de molho em casa, né? Não podia sair para brincar, não podia fazer nada. E o meu pai me deu Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. E eu já era apaixonada pelo sítio. Mas como nós morávamos em São Miguel do Araguaia, ela não tinha televisão. Né? O que às vezes pegava era TV Brasil Central, ali um pouquinho, e televisão branco e preto, todo cheio de chuviscado. Né? Então, quando eu recebi os livros de presente, nossa, aquilo foi... Os 3 primeiros volumes, As Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Fábulas, aquilo ali eu devorei em 2, 3 dias, eu já tinha lido. Então é maravilhoso. Foi bom ter pego sarampo. Olha que maravilha. Eu acho que incentivar uma criança a ler é mexer com a fantasia dela. Mexeu com as fantasias, aí ela vai apaixonar mesmo. Né? Isso. Desse jeito. Pois é, Patrícia, e você também é revisora, né? Isso. Você revisa tanto os seus livros quanto os livros de outros escritores. Como que é isso? A revisão de um livro é uma parte muito importante, né? Que é o momento em que você vai transformar o texto do escritor no livro em si. Né? E é um trabalho bom de fazer, é gratificante, mas ao mesmo tempo ele é complexo de ser feito, porque eu vou revisar o livro, vou tentar dar um polimento ao texto, mas eu não posso interferir no estilo do escritor, no jeito dele escrever. Né? Então eu tenho que respeitar quando ele usa a oralidade, quando ele tem um personagem que é mais complexo e que tem um linguajar mais culto, mais rebuscado. Então, revisar o livro é isso, é transformar o primeiro texto ali no livro mesmo, né? Como polir um diamante. Como polir um diamante. Você está polindo o livro, né? Mais ou menos isso. Mais certinho, né? Uhum. E a gente conversando aqui sobre revisão de livros, você me falou do leitor beta também. O que é mesmo o leitor beta? A gente pode dizer que o leitor beta é aquele seu melhor amigo, que gosta dos textos que você escreve e que vai chegar para você e vai falar, esse livro eu acho que ele tá legal. Mas eu não gostei daquele capítulo, eu não gostei daquele personagem. Então o leitor beta é aquele que chama a atenção do escritor para ele ir lá e reler esse texto, reler essa parte do texto. Né? O leitor beta tem essa função. Que é um trabalho diferente do revisor. Completamente diferente. Completamente diferente. O revisor tem um compromisso lá, né, com a língua portuguesa, em primeiramente. Com a língua portuguesa e com o livro. O beta não, o beta, o compromisso dele ele é o crítico leitor. Crítico leitor. Bem legal. Foi bom saber disso. E você está participando de um projeto de bate-papo com os escritores, né? Isso. Vocês que estão indo nos colégios estaduais. Isso. E como que é esse projeto? O bate-papo com escritores é um projeto que foi idealizado por mim e pelo Geraldo Rocha. Né? Qual que é a ideia? A ideia é levar aos alunos esse momento de interação com o escritor, de uma forma bem informal, para quebrar o distanciamento que existe entre um e outro, para ele poder
perguntar sobre como é escrever e tal, e como surgiu esse livro, ou se ele já conhece uma obra sua, e ele tem normalmente muita curiosidade em cima de o porquê de um personagem de outro. E essa interação a gente consegue inclusive levar eles para entender o tanto que isso é uma coisa gostosa de se fazer, né? Então nós tivemos, por exemplo, um momento que foi maravilhoso. Nós levamos um conto do Geraldo e excluímos o final do livro. Lemos com eles o conto até o clímax e deixamos os alunos criarem o final do livro. Então foi assim, maravilhoso. Foi um momento que a gente, por exemplo, tinha programado que ia durar uma hora e um pouquinho, e acabou se estendendo por 1h30, né? E o resultado disso é as crianças querendo ler, querendo aprender, querendo conhecer mais de livros, de literatura mesmo, né? É sempre muito gratificante esse retorno das crianças. Nesse projeto vocês estão sempre levando, além de você e o Geraldo, novos escritores, né? Quem é que vocês já levaram, assim, por exemplo, o último encontro? Ah, tá. Desde o projeto piloto, né, nós estamos ainda na startup desse projeto, a gente teve o Cristiano Deveras, né, nós estamos trabalhando com autores goianos. O Cristiano tem aí vários livros publicados, 2 prêmios Hugo de Carvalho Ramos. Tivemos também a presença da Dani de Brito, né, e da Rodriana Costa. Tem sempre uma pessoa. E uma poetisa assim, que a gente tem muito carinho por ela, além das poesias dela serem maravilhosas, ela declama de uma maneira muito especial, né, que é a Angélica Rocha. Então a gente está sempre buscando, né, esse convite. E a gente está tentando também nesse projeto dar mais visibilidade aos escritores goianos, né? Então eu, Geraldo e os outros que eu falei também somos todos goianos. E como que é a recepção assim, da criançada de estar em contato com os escritores? Eu me lembro quando menino, eu gostava muito de livros, mas eu vi o escritor como assim, um ser mitológico, né, inalcançável, assim, não tinha esse contato, né? Esses jovens têm essa mesma reação, que é uma reação semelhante ao que eles têm com atores, pessoas famosas que estão na mídia. E, nossa, olha, eu vi aquele ator, inclusive a reação deles, né, a resposta deles no Instagram, eles fazem questão de, olha, hoje eu conheci o escritor, assim, o outro, e adiciona a gente, e a interação que aconteceu na escola, ela continua online depois. Ela continua depois. E eles fazem assim, muitos questionamentos, muitas perguntas, interage com o projeto. A gente tem tentado manter aí um sorteio de livros, né? Então, principalmente esses meninos que recebem esses livros, eles leem, aí depois eles vêm e perguntam pra gente sobre esses livros, né? E é muito bom a participação, o envolvimento deles, né? Apesar de, às vezes, assim, alguém perguntar, não, mas é uma palestra. Não é uma palestra. É um bate-papo mesmo, informal. Então, eles têm a liberdade de chegar e perguntar o que tiver vindo na cabeça. Né? Informal, né? Bem informal mesmo. Muito bom, Patrícia, né? E quais são os seus projetos para este ano? Os novos projetos, os projetos em andamento? Tem livro novo saindo? Tá. Como que é? A Mel é uma edição de Lisboa, né? Então, o projeto para esse ano é a Mel de edição nacional, né? Esse é o grande projeto desse ano, é esse. E Mel é uma trilogia, então o segundo volume, né, que já tem título, é Rosa Flor, já está no forno. Vamos ver se no final do ano ou início do ano que vem, eu acredito que tenha mais um livro dessa coleção saindo. E aí você já pretende sair uma edição aqui com uma editora nacional? Com a editora nacional. Porque a editora é Chiado de Portugal. Então, estamos aí conversando com algumas editoras, né, para a gente ver o lançamento da Mel Nacional. Que bom. Isso para 2023. E para 2024, quais são os seus planos? 2024 tem um livro de contos caminhando, né? E tem a ampliação do projeto Bate-Papo com Escritores, né? Que nós estamos aí trabalhando com o 9º ano, trabalhando com o ensino médio, e a gente quer levar essa informalidade da escrita
também para outros setores da sociedade, né? Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo de doação, que é uma doação de cada um dos nossos escritores. Então, a gente quer ampliar isso, alcançar mais pessoas, mais jovens, outras faixas etárias também, né? Que é sempre, o objetivo é esse, né? Fazer a leitura, não só a literatura, mas a leitura crescer. Oh, que legal, muito parabéns pelo projeto, muito bonito. Obrigada. Né? Você, o Geraldo, né? Para quem não conhece o Geraldo é um escritor aqui que tem 4 livros escritos, né? Isso. Já esteve aqui nesse bate-papo aqui também com a gente, inclusive com a presença da Patrícia. É nosso amigo aqui do Armazém do Livro, grande leitor e grande escritor, assim como a Patrícia. Né? Patrícia, mas vamos falar um pouquinho mais do seu livro aí, né? O Mel. Como você criou a personagem Mel, os outros personagens, a ambientação do livro? Tá. O livro eu não defini um nome, uma cidade, né, para ela. Então, assim, você sabe que é um ambiente urbano, mas não tem ali uma identificação com alguma cidade nem nada assim. Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem é: o livro é sobre você? Não, não é sobre mim, ele é totalmente ficção. Mas tem alguma coisa minha no livro? Tem. Mel foi escrita e quando estava pronto, uma aluna chegou para mim e falou assim: eu gosto muito de ler, mas para mim é muito difícil saber quem está falando. Ela mistura a fala dos personagens. Aí eu voltei no texto, revisei ele de novo e transformei uma boa parte do que era discurso indireto em discurso direto. Então o meu livro tem uma quantidade muito grande de diálogos, né, que se assemelha à formatação ali do teatro, dos roteiros, porque eu nomino cada personagem exatamente em função dessa vontade de ler. O que tem de mim, pessoa, nesse livro? O medo de agulha. A Mel tem muito medo de agulha. E eu também. Então não é tem que tomar uma vacina. Certo, vamos tomar a vacina. Mas a mão transpira, pinga. Então esse medo da agulha é o meu medo de agulha que tem na Mel. Que tem na Mel. E você quando, no seu dia a dia, quando você vê as pessoas, você se inspira assim, em alguém, pensar aquela pessoa vai dar um bom personagem para o meu livro. Assim, acontece. O jeito de falar, os trejeitos, a gente acaba pegando. Pega, né? A gente acaba pegando. E Goiânia, que é um centro que já recebeu e ainda recebe muita gente de fora, então aqui você tem muito regionalismo, né? O Brasil já tem muito disso, então aqui a gente tem também. Então a gente às vezes vê uma pessoa falando com um jeito diferente, o sotaque diferente, o uso das palavras com conotações diferentes, e a gente acaba pegando e jogando isso dentro dos livros também, com certeza. Com certeza, né? É muito bom, porque é uma fonte a mais de inspiração, né? A sociedade é uma inspiração, né? O que acontece na sociedade é uma inspiração. Então, o Mel surgiu de uma notícia que eu vi na TV, né? De uma violência. E depois eu ouvi uma pessoa falando que a frase era assim: abrigo é para quem tem para onde voltar, quem ainda tem uma família. Orfanato é para quem não tem ninguém. Só que essa frase foi dita de eu não sei se é assistente social ou o quê, para uma criança, né, em situação de perigo, vamos dizer assim, né? Era uma criança que ia ser destinada a um abrigo ou a um orfanato. E ela recebeu uma frase dessa, foi mais uma agressão para ela. Falar para ela: não, você vai para um abrigo se você tiver família, senão você vai para o orfanato porque você não tem ninguém. É uma realidade que, em hipótese nenhuma, poderia ser esfregada na cara dessa criança. Da criança. Né? Então, essa frase, inclusive, faz parte de um dos momentos aqui do livro. Interessante, né? Muito bom. Patrícia, igual me mata uma curiosidade. O que te dá mais satisfação? Ler ou escrever? Nossa, a briga agora foi boa. Fala um pouco das duas situações. Das duas situações. Olha, escrever é como se eu pudesse voar, né? Por que às vezes você assiste um filme
E se você tiver lido o livro antes no qual ele foi baseado, você vai achar que o filme não ficou tão bom assim. É porque Hollywood não alcança o poder da sua imaginação. E o livro, a gente como escritor começa a descrever e você vê a cena, aquilo ali se amplia na sua frente. Né? E o Hollywood tem limitações, então ele nunca vai conseguir alcançar a gente. Né? E então é o momento em que se une o escritor e o leitor, entendeu? As coisas se juntam. E para mim a satisfação é a mesma, tanto de ler quanto de escrever. Quanto de escrever. Mas assim, a mesma satisfação. Mas tem um que dá mais trabalho do que o outro ou não? Questão de raciocínio, de estar pensando. A leitura, para mim, ela se divide, né? A leitura de entretenimento, a leitura de aprendizagem e a leitura de trabalho. Né? E todas três me dão grande prazer. Né? E eu sou extremamente eclética, então eu leio muita coisa de gêneros muito diferentes, de brasileiros, de outros países. Então, eu acho que ler pode dar um pouquinho mais de trabalho. Um pouco mais de trabalho. E você, como escritor, grande leitor, você tem lá uma biblioteca particular de sua casa, aqueles livros assim que, bom, esse eu já li, mas não me desfaço dele, eu tenho amor por esse livro, tenho paixão. Tem. Outros você empresta, outros... Como que é essa relação com os livros em geral? Assim? Então, emprestar livro é sempre aquela coisa assim, você tem que me devolver, né? E tem aqueles assim que são de amor, de coração, seja pelo escritor, seja por quem me deu, né? Então, por exemplo, os livros que eu ganhei do meu pai nem empresto, nem vendo, não tem negociação. Um valor emocional muito grande, né? Mas eu tenho um tantinho bom de livros em casa. Eu estou te perguntando porque eu tenho também, eu não sou escritor, só sou leitor, né? Sou apaixonado por leitura, nunca arrisquei escrever nada. Mas eu tenho lá minha paixão também, tem aqueles que eu não empresto, que eu sei que muitas vezes pode não voltar, né? Sempre. Tem vários que já foram emprestados e não voltaram. E tem aqueles que já não tem tanta... Se for, não tem problema, né? Mas sempre tem... A gente que gosta de livro sempre tem... Tem os dodóis Tem da os dodóis, gente. aqueles livros especiais que a gente tem o maior ciúme, né? Isso. E vários, inclusive, que eu já li e pretendo reler. Alguns eu já reli, outros não. Então, a gente tem esse hábito, né? Da mesma forma que alguns gostam de rever filmes, nós gostamos de reler nossos livros. Eu lembro que quando eu li aos 12 anos A Volta ao Mundo em 80 Dias, depois de adulto, eu reli. E reli já até com uma outra visão, mas com o mesmo encantamento da primeira leitura. Isso é maravilhoso, né? A gente conseguir fazer isso. Então, assim, é bom. Essa releitura depois de alguns anos, né? A gente... Com outra visão. Com outra visão. O tempo passou, né? A gente amadureceu. Eu sei que ler é apaixonante, né? É apaixonante. E com certeza escrever também. E tudo que a gente precisa é de luz, né? De luz. Mesmo que seja uma luz de velas. Sim. Que se a gente acontecer ainda de estar num lugar e acabou a luz, a gente acha uma vela. Inclusive, eu sou aqui do Armazém do Livro, aqui é um sebo, né? A gente trabalha com livros usados. E a origem da palavra sebo vinha da época que as pessoas liam à luz de vela. Então aquela cerinha da vela ia derretendo e impregnava ali um pouquinho no livro. E meio que encebava o livro. Encebava o livro. Então a origem vem um pouco disso aí. Dessa época aí, né? Patrícia, mas foi uma delícia o nosso bate-papo aqui, né? Está sendo, né? Mas a gente já está encerrando o tempo, então vamos para as partes finais aqui, né? Eu queria dizer para vocês que essa gravação está lá no canal do YouTube do Armazém do Livro, né? É um projeto que chama Vinho e Prosa no Armazém, embora a gente está tomando suco hoje, não é vinho, mas costumamos tomar um vinho também. Está lá no YouTube e na TV Brasil de Norte a Sul, de segunda a sexta, às 18h30, que é lá no Google, né? Só digitar lá no Google e assistir a TV. Patrícia, falar mais alguma coisa? Estamos aí. Obrigada a todos que vão estar, né, vendo o nosso momento aqui, o nosso bate-papo. E o suco é muito bom, viu? E se vocês quiserem conhecer um lugar encantador, é com certeza o Armazém do Livro.
Tá? Eu tenho certeza de que vocês vão ser excepcionalmente bem recebidos aqui pelo Paulo e por toda a equipe dele aqui. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada. Obrigado. E fica o convite, pessoal. Venham visitar o Armazém do Livro. Tá? E um grande abraço e boa semana a todos.